Como aqui a gente tem um público que não necessariamente já teve uma interação com a N5X, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre qual que é a nossa estrutura, né? Nós somos uma joint venture, 50% é L4 e 50% é Grupo EX. L4 é o fundo de investimento independente com capital 100% B3. Eles foram aprovados para operar pela CVM no começo de 2023. E daí eles já fizeram mais de 10 investimentos hoje em negócios, incluindo a N5X. E do outro lado, a gente tem o Grupo EX, que é a maior bolsa de energia global. Eles são presentes em mais de 20 mercados, Europa toda, na Ásia, Japão, por exemplo, eles estão no 3º ano de operação da Bolsa lá e foram convidados pelo governo japonês. E nos Estados Unidos, eles operam como nodal, tá? Falando um pouquinho sobre a governança da N5X, nós temos uma governança neutra, então temos hoje 2 representantes de cada um dos nossos acionistas. Do lado da L4, o Thiago Wigman e o Pedro Meduna, que são sócios da L4, e do lado do Grupo EX, nós temos o Dimitri Carusos, que ele é presidente e COO da Nodal Exchange, presidente da Nodal Clear, e o Christian Schneider, que é diretor de M&A e estratégia do Grupo EX e Chief Strategy Officer da Nodal, tá? Antes da gente ir para a boleta, quando a gente fala que a gente é uma bolsa de energia, né, isso fala também sobre a nossa ambição e aonde a gente vai chegar e o nosso objetivo de desenvolver o mercado de trading de energia brasileiro. Quando a gente olha para mercados maduros que já passaram por um processo de liberalização, e é um fenômeno que a gente está passando agora, né, que é a abertura do mercado, desenvolveu-se um mercado de atacado maduro. E nesse mercado de atacado maduro, a gente tem um mercado físico, um contrato de compra e venda de energia elétrica, que normalmente é o mercado de ajuste e o mercado spot, que vai ser negociado no dia seguinte. E tudo que é médio e longo prazo, ele se transforma em instrumentos financeiros. São futuros, são opções, são swaps, com contraparte central, tá? Então, ele é um mercado que ele deixa de ter risco de crédito, porque ele tem uma contraparte central que faz essa gestão de risco de maneira centralizada. Essa é a nossa ambição, é isso que a gente está construindo e desenhando esse futuro, e isso acontece na 3ª onda, que provavelmente tende a ser em 2026, tá? Nessa 1ª onda e 2ª onda, a gente começa atuando nesse desenho de mercado que já existe, que são os contratos de compra e venda de energia elétrica, tá? Então, a gente inicia com a boleta, né? Que a boleta é uma negociação que foi feita bilateralmente pelos participantes do mercado. Ela é fechada via boleta, que é um contrato padrão, né? E na 2ª onda, a gente traz novas interfaces de negociação. Então, a gente começa a sair de uma negociação bilateral para ser facilitada por uma tela e por RFQ, tá bom? A boa notícia já estamos on. Então, a plataforma já está no ar. A gente foi ao ar com a plataforma, nesse primeiro momento, facilitando que negociações bilaterais sejam formalizadas via boleta no dia 20 de junho. E eu vou compartilhar com vocês um pouquinho como que a gente chegou nesse marco do dia 20 de junho, tá? Primeiro, a gente abriu o cadastro na plataforma. Hoje a gente já tem 200 empresas cadastradas, tá? Dessas 200 empresas cadastradas, 100 delas são ativas e 72 empresas já estão habilitadas na plataforma para fazer boleta. Elas já podem fazer boletas na plataforma, tá? Daí a gente tem, em abril de 2024, a gente lançou o sandbox da API Post-Trade, a gente entendeu que conectividade fez uma boleta na N5X, isso vai direto para o back-office do participante, é muito importante. Então, hoje a gente já tem integração nativa com Thunders, Paradigma, Glorian e Sido, e a gente está em processo de finalização da integração com Decide e Zeus, tá? Tem empresas que têm plataforma proprietária, e daí podem integrar direto com a N5X, tá? Se esse for o caso da sua empresa, pode mandar um e-mail para falha@n5x.com.br para a gente disponibilizar o acesso para vocês fazerem a integração, tá? E daí, em abril, foi quando a gente lançou o contrato padrão da boleta N5X, tá? Eu vou entrar um pouquinho melhor como foi a construção, o Guilherme vai contribuir também.
No dia 14/6, a gente fez o pré-lançamento da plataforma para 14 participantes ativos e a gente abriu para todos os participantes habilitados em 20 de junho. Então, faz pouco mais de um mês que a gente está no ar. E a nossa primeira boleta aconteceu no dia 17 de junho, um dia útil depois, e foi uma boleta criada pela empresa Exponencial, tá? Já temos empresas que são empresas recorrentes, que fazem boletas na N5X de maneira recorrente, tá bom? Aqui estão algumas das empresas que estão na nossa plataforma, então, Banco ABC, ADN, AES, Ágora, Agroenergia, Alupar, Âmbar, enfim, não vou falar todas, né? Mas falando um pouquinho do perfil dessas empresas, tem tanto geradoras como comercializadoras, e temos também grandes consumidores, tá bom? Acho que está todo mundo prestando atenção, dando uma olhadinha agora para saber quem são as contrapartes. Vou deixar um pouquinho aqui. E daí, vou para o próximo. Bom, já que a gente está falando de fazer boleta na N5X, quanto que custa isso para a minha empresa, né? A gente fez uma campanha promocional no lançamento da plataforma. Então, empresas que se cadastraram até 30 de abril, elas não pagam, elas têm 100% de desconto na boleta até março de 2025. Quem fez a inscrição até final de maio paga R$15 por boleta assinada, R$30 a final de junho e 31 de julho é R$45, tá bom? Aqui, uma das coisas na N5X que a gente aprendeu muito, tanto da Nodle como do Grupo EX, é a importância da gente construir mercados junto com o mercado, tá? E dentro disso, o nosso trabalho para chegar no contrato padrão da boleta, ele passou pelo protagonismo dos participantes do mercado. Então, a gente deu início a esse trabalho, esse desenvolvimento em novembro de 2023. Eu vou passar a palavra agora para o Guilhermo, que foi quem liderou esse processo junto com os participantes, tá? Para contar um pouco como que foi esse processo. Muito obrigado, Felipe. Primeiro de tudo, desculpe o meu português, eu sou espanhol e não é a minha primeira língua, ok? Mas pronto, vamos lá. Como estava a dizer, o início dos trabalhos, perfeito. Obrigado, Andrés. Foi em novembro de 2023, junto com a Ulloacanto. Aí, já em fevereiro deste ano, de 2024, criamos o que chamamos um comitê da minuta, okay? Também com assistência da Ulloacanto. Esta é uma metodologia que, como havia estabelecer, o Grupo IEX faz sempre que vai em mercado novo. A ideia é trazer soluções junto com o mercado, ok? E por isso que nós criamos este comitê com distintos participantes do mercado brasileiro para entender as suas necessidades e criar um produto ad hoc, ok? Entre os participantes daquele comitê, nós tínhamos o Banco ABC, tínhamos a Saíli, a Danske, Genial, Botal, XP, que nos ajudaram muito na criação deste contrato. No mês seguinte, no mês de março de 2024, já fizemos um primeiro compartilhamento da minuta com estes participantes e tivemos novas rodadas de feedback, ok? Assim como a entrada de novos participantes no comitê, como foi o caso da Auren, que também deu aquele feedback para nós. E já finalmente, no dia 22 de abril deste ano, um mês depois disso, fizemos o lançamento geral, para conhecimento geral do mercado, do contrato padrão da boleta, okay? Desenvolvido junto com todos os participantes. Em que momento estamos agora? Pronto, obviamente entendemos que esse contrato padrão, para algumas empresas, precisa ser validado pelos departamentos jurídicos e estamos a trabalhar juntamente com eles e com total disponibilização para responder todas as perguntas relativas a este contrato e que esse contrato consiga ter o check, o ok, dos departamentos jurídicos e que os traders possam começar a negociar. Só complementando o Guilherme aqui, a gente tem feito isso de maneira individual com todas as empresas e dando 2 exemplos de empresas que já tiveram o go ahead, ou seja, a aprovação interna do nosso contrato padrão.
Eletrobras e Santander. Então, foi um processo que a gente está indo um a um, e por isso a ideia desse webinar, para a gente começar essa discussão, explicar para vocês como funciona o contrato, para daí vocês poderem analisar o contrato, juntar todas as dúvidas e esclarecimentos e começar essa interface com a gente, tá? Agora eu vou pedir para o Matias é Product Owner, para explicar para vocês, primeiro, o que é a boleta simplificada e a boleta detalhada, porque isso faz parte do contrato, são as condições comerciais. Boa tarde, sou Matias, Product Owner na N5X, como a Adri introduz, e gostaria de apresentar para vocês aqui, então, a base da nossa boleta simplificada e detalhada, que foi construída com o mercado. Tivemos alguns comitês de produto para trazer aí um pouco da expectativa do mercado, né, quanto a esse produto na N5X. A boleta simplificada, nós contamos com campos de contraparte e negociação, produto, tipo de operação, volume, preço, garantia, como um adicional à modalidade simplificada e um diferencial para a N5X, e condições específicas. Esse campo, após o preenchimento, as informações, elas se sobressaem às informações preenchidas nos campos anteriores da boleta ou das condições do contrato. A modalidade detalhada, o que nós temos, são novos campos acrescidos a esses campos da modalidade simplificada. São eles reajuste, faturamento, vencimento, retuge, flex, SASO e modulação. Vou apresentar para vocês como que está a nossa plataforma e como está o processo para gerar os contratos na N5X. Bom, essa é a tela de login, para quem ainda não teve a oportunidade de acessar a plataforma. Estou utilizando um ambiente de certificação, então são dados fictícios, apenas para a gente poder ilustrar aqui toda a parte de criação de boletas e acompanhamento dos contratos posteriormente. Então, logando na plataforma, o usuário ele tem a condição de criar tanto a modalidade simplificada quanto a modalidade detalhada. Vou fazer esse exercício com cada uma das modalidades, apresentando aqui para vocês. Nos dados de contraparte, são listados todas as contrapartes ativas na plataforma, as contrapartes que vocês podem negociar. Então, o campo ele pode ser preenchido ou, através da seleção, pode-se chegar até a contraparte. O produto, como sendo de fato o produto negociado, e ele vem com características de submercado, tipos de energia, período de suprimento inicial e final, e tipo de preço. Os 4 submercados, tipo de energia convencional, I0, I5, as mais utilizadas nas negociações, anual, semestral, trimestral, bimestral, mensal. Caso a negociação ela não se enquadre em um desses períodos normais, nós damos a opção de que possa ser negociado, por exemplo, um OTR, né, que é uma sigla de outro, aqui que o mercado costuma utilizar para safras. Período de suprimento de janeiro a dezembro e modalidade de preço, fixo ou spread. Então, o preenchimento ele sempre vai partir dessas informações: submercado, tipo de preço, período de suprimento e tipo de preço. Tipo de energia, aliás, e tipo de preço no final. Bom, aqui nós temos uma carga inicial de produto. Então, o usuário ele pode ou vir no campo e selecionar essa carga, ou simplesmente ele pode ir digitando o produto que ele quer negociar e o próprio campo já vai filtrando aquelas informações. Preço fixo, a negociação ela acontece somente com valores positivos, e spread nós permitimos a negociação a preço negativo e também a preço zerado, e valores positivos também por consequência. Então, pegando aqui, por exemplo, um preço fixo, janeiro a dezembro de 25, opções de compra ou venda, volume, então o usuário ele pode inserir um volume em megawatt-hora, e nós temos uma calculadora que faz a conversão para megawatt médio, ou, por exemplo, ele pode inserir em megawatt médio, e a calculadora também faz a conversão para megawatt-hora. O preço, por exemplo, um valor arbitrário, as possibilidades de garantia, então, registro contra, fiança bancária, seguro, garantia, sem garantia ou outra. Caso tenha selecionado outra, o usuário pode incluir ali uma garantia que tenha sido acordada bilateralmente, e ela vai constar no nosso contrato com as informações que foram preenchidas. Fiança bancária e seguro garantia,
a possibilidade de preenchimento de meses de faturamento. E as condições específicas, o que aqui for incluído, vai sobressair sobre as informações que foram incluídas na modalidade. Então, após o preenchimento, o usuário ele pode concluir aquela boleta. Nós temos um modal informativo com um resumo do que está sendo negociado e o usuário insere a assinatura eletrônica dele. Ao inserir a assinatura, a boleta é gerada e vai para o fluxo de assinatura e de geração do contrato. Na modalidade detalhada, o usuário ele pode, então, além desses campos iniciais da boleta simplificada, ele pode acrescentar, por exemplo, informações de reajuste, faturamento e vencimento. Então, para a gente chegar lá, vou só fazer um preenchimento rápido aqui, por exemplo, um preço spread, a gente vai passar ele a R$0, o reajuste. Ele traz algumas informações pré-preenchidas, um default baseado na maior liquidez das negociações. Entretanto, há a possibilidade de que a database ela seja alterada, que o índice de reajuste ele seja alterado de IPCA para IGPM, o mês de reajuste pode ser selecionado de janeiro a dezembro, e o tipo de reajuste mês cheio ou prorata. Faturamento e vencimento também são campos passíveis de seleção. O usuário pode selecionar os dias úteis, tanto no vencimento quanto no faturamento. Retuge, sim ou não, pode aplicar ou não o campo de retuge. Flex, ASO, modulação, aplicando, abre a opção de seleção entre conforme a carga, sim ou não, e a inclusão dos limites superiores e inferiores, por exemplo. Tá? Então, aqui apenas uma ilustração. Modulação da mesma forma, limite inferior e limite superior. Garantia, as mesmas modalidades da garantia aplicada na boleta simplificada e os campos e o campo de condições específicas também segue da mesma maneira. O que for aqui preenchido vai sobressair sobre as informações de cada um dos campos anteriormente. Ao concluir a boleta, mais uma vez o resumo com todas as informações do que está sendo negociado e o usuário consegue então fazer a assinatura dele. Após assinar, todas as partes assinou, todos os usuários de parte e contraparte, o usuário ele pode visualizar as boletas que ele criou e obter acesso ao contrato. Então ele vem numa boleta que está ativa, consegue visualizar aquela boleta, vai trazer as informações, por exemplo, aqui uma boleta simplificada, traz toda a informação de quem é a contraparte, a operação, produto, volume e preço, e o usuário tem acesso ao contrato. O contrato ele é gerado trazendo informações, primeiro, de parte vendedora e compradora, são informações que vêm do cadastro que as empresas fizeram na N5X, e as condições comerciais, que de fato são os dados que foram preenchidos na negociação através da boleta, que foram preenchidos em tela na boleta. Então ele vai trazer o supermercado, tipo de energia, data início e data fim de suprimento, tipo de preço, volume, o preço, como é a modalidade simplificada, essa boleta ela não vai ter reajuste, editado pelo usuário, né, ele não inseriu nenhuma informação, o reajuste vai ser aplicado de acordo com o contrato. Mas aí não tem nenhuma informação de faturamento, de vencimento, de flex, ASO ou modulação. Depois nós temos ali algumas informações de pagamento e de contato, né, tanto da parte vendedora quanto da parte compradora, que também são informações que vão vir do cadastro da empresa. Há a opção de fazer o download daquele contrato, então o download ele é gerado no formato PDF, o usuário consegue acessar aquele contrato com as informações que foram negociadas, e no fim desse contrato, ele tem ali a parte da assinatura. Então os usuários eles podem visualizar quem assinou, o horário da assinatura e obter também o hash de assinatura de cada uma das assinaturas que foram incluídas no contrato. Na modalidade detalhada, também é possível visualizar as demais informações que foram preenchidas, né, como flex, ASO e modulação, elas também virão populadas nas condições que estarão no contrato. Então o usuário ele pode vir nas condições comerciais e visualiza também as demais informações, como reajuste, flex, ASO, modulação e as demais informações associadas ali com o que foi negociado na modalidade detalhada. Agora o Guilherme vai entrar um pouco na questão de como que está estruturado o contrato padrão, tá? Sim, aí o primeiro de tudo, vocês podem encontrar o contrato padrão no site da está no final da página, podem clicar no contrato padrão da boleta. Deixa eu só abrir aqui. Sim, perfeito. Vocês vêm aqui no final da página, contrato padrão, clica aqui, vocês conseguem ter acesso ao contrato padrão.
para poder analisar, tá bom? Então, qual é que é a estrutura deste contrato padrão? O contrato é um documento único onde há 3 partes principais. A primeira de todo é o cabeçalho, onde aparece a identificação das partes. Seguidamente, aparecem as condições comerciais, que são aquelas que são preenchidas no momento da criação da boleta, que o Matias acabou de explicar, que é uma tabela, aquela tabela que aparece. E a terceira e última parte são as cláusulas gerais do contrato padrão. Okay? Há um ponto importante aqui, que é que este tipo de contrato, ou por que a estrutura é assim, é porque nós entendemos que já havia uma prática geral do mercado, nós entendemos que essa prática estava geralmente aceitada pelos traders e não precisamos inventar também nada novo, certo? Se algo que já funciona, não por que mudar? O único que tentamos fazer junto com os participantes foi melhorar, fazer as melhorias que fossem precisas nesse contrato. Vamos usar a seguinte. Então, obviamente, a primeira parte, como eu já falei, é a identificação das partes, que vai aparecer no cabeçalho. A segunda parte são as condições comerciais, que é a tabela que vai ser preenchida com a informação no preenchimento da boleta, okay? Que a Matias acabou de mostrar. Unicamente aqui, vamos ressaltar os 3 últimos pontos, que são o ponto número 12, que são condições específicas, que eu vou tratar no seguinte slide. O ponto número 13 e 14, que são dados de notificação, tanto da compradora como vendedora, como o Matias acabou de falar, estes dados não são preenchidos cada vez que se faz uma boleta. Eles são preenchidos automaticamente com a informação de cada parte. Okay? Vai trazer os dados do registro, do cadastro de cada parte. Vamos para a seguinte slide. Então, aquele campo que eu mencionei, condições específicas, ok? Este eu acho que é uma diferença importante em relação a que era a prática do mercado até agora, ok? Um bocado de contexto antes de entender o que é isto. A partir das discussões que nós tivemos no protótipo da boleta, tanto simplificada como detalhada, com os participantes, muitos participantes nos falaram de que, às vezes, era muito difícil fazer a gestão de aditamentos ao contrato. Eles assinavam um contrato, mas depois, por fora, tinham que assinar um documento adicional ou enviar um e-mail de confirmação com informação adicional que ia ser ou que ia complementar o contrato. Okay? Então, além disso, obviamente, temos um desafio, como temos em outros mercados onde nós operamos, que é o fato de ter diferentes tipologias de empresas. Temos empresas globais, temos empresas focadas mais no ambiente nacional. E, então, às vezes, não é tão fácil encontrar um ponto meio, um ponto ótimo. Okay? Tendo em conta esse contexto, a proposta de solução que nós trouxemos foi adicionar este campo de condições específicas. Okay? Este campo de condições específicas é um campo de texto livre, vocês podem inserir aí até 3.000 caracteres de texto. Vai aparecer na tabela, no ponto número 12, como o Matias já apresentou. E a ideia é que qualquer coisa que seja inserida aí vai prevalecer sobre as disposições do contrato. Okay? Isto vai fazer com que o contrato e a possibilidade de negociação seja muito flexível. Okay? Portanto, vocês têm um contrato padrão base, mas vão poder modificar qualquer coisa, obviamente de mútuo acordo, inserindo as cláusulas que vocês quiserem nessas condições específicas. Vamos já para a seguinte. E esta seria a terceira parte do contrato, que obviamente é as cláusulas gerais do contrato. Okay? Aqui tem uma listagem com todas as cláusulas que compõem essa parte. Não vou entrar em nenhuma delas especificamente, ok? Mas que queria, se nós vamos para a seguinte slide, sí que queria entrar aqui a algum ponto, a esclarecer um ponto que surgiu em algumas conversas bilaterais que nós temos tido, e é como é que só um contrato pode regular a boleta simplificada e a boleta detalhada ao mesmo tempo. Okay? E não, eu queria trazer aqui um exemplo com a cláusula de sazonalização. Como vocês têm visto com Matias, a cláusula de sazonalização não pode ser modificada na boleta detalhada, mas na boleta simples, mas na boleta detalhada vocês podem inserir diferentes modulações e sazonalizações, neste caso.
Pronto, como é que é o contrato regula isso? Da forma que vocês estão a ver. Numa cláusula inicial, ou na primeira parte sempre da cláusula, vai prever como vai ser, neste caso, a sazonalização, modulação e flexibilidade, no caso de ter uma boleta simples, onde nada tenha sido dito, ok? Que neste caso será flat, ok? Como dice aí, caso as partes não definam nada em relação à sazonalização, modulação ou flexibilidade nas condições comerciais, a entrega será flat. Na seguinte cláusula, aí já começamos com caso a sazonalização do contrato não seja flat, ou seja, caso as partes tenham decidido fazer uma modificação ao contrato padrão ou à cláusula base. Okay? Portanto, essa primeira parte regularia ou estabeleceria a definição para a boleta simplificada e a segunda cláusula, a cláusula 7.2, regularia nos casos de ter uma boleta detalhada. Okay? Podemos passar para o seguinte, e aí já passo a palavra para a Adri para incluir este perfil de assinatura. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Matias. Eu vou falar um pouquinho agora sobre o perfil de usuários e perfil de assinatura que a gente tem na plataforma, porque nas discussões que a gente tem tido do contrato padrão, uma das coisas também que a gente tem falado é sobre quem assina, quem tem poderes para assinar na plataforma da N5X. Então, acho que é legal a gente compartilhar isso e compartilhar como que as empresas têm analisado esse tema, tá? Hoje, a gente tem... Antes de entrar ali, para vocês já não começarem a ler o slide, a gente tem 3 tipos de perfil de usuário cadastrado na plataforma. Um dele é o representante legal, que ou nos atos societários ou via procuração ele tem poderes para assinar pela empresa, tá? O segundo é o usuário pleno, que normalmente é o perfil do trader. São os usuários que criam boletas na plataforma, tá? E assinam como testemunha. E o terceiro perfil é o perfil da testemunha. A testemunha, ela não tem o poder de criar uma boleta, ela pode assinar uma boleta como testemunha, tá? O representante legal também pode criar boleta, além de assinar aquela boleta como representante legal, tá? Daí, entrando, como funciona o perfil de assinatura da empresa, a gente mapeou todas as empresas cadastradas na plataforma e a gente percebeu que existem 3 cenários que se enquadram nessas empresas como perfil de assinatura. O primeiro perfil é o que a gente chamou como master, que é o quê? Existe um representante legal ou um procurador cadastrado na plataforma que a assinatura dele isolada é suficiente para considerar aquele contrato assinado, tá? O segundo perfil que a gente tem é o que a gente chamou de um obrigatório mais um em conjunto, tá? Qual é esse caso? Existe um representante legal ou procurador que obrigatoriamente tem que assinar todas as boletas da N5X em conjunto com qualquer outro representante legal que esteja cadastrado na plataforma, tá? Então, vamos supor, o Guilhermo, ele é obrigatório e eu tenho a Pamela e Stephanie como em conjunto. Então, se Guilhermo assina e Pamela assina, está considerado assinado. Se Pamela assina, mas Guilhermo ainda não assinou, não é o suficiente, tá? Então, sempre tem que ter a assinatura do Guilhermo. E o terceiro caso é 2 em conjunto. Então, quaisquer representantes legais cadastrados na plataforma, desde que se tenham 2 assinaturas desses representantes legais, é o suficiente para considerar o contrato assinado, tá bom? Os perfis de assinatura da empresa hoje, eles são configurados pela N5X, com base nos atos societários e nas procurações que foram feitas upload durante o processo de cadastro na plataforma, tá? Então, todas as vezes que a gente vai habilitar uma empresa na plataforma, a gente compartilha, olha, de acordo com os atos societários, a gente analisou e entendeu que a sua empresa tem um perfil master, ou um obrigatório mais um em conjunto, ou mesmo 2 dessas combinações também são possíveis, tá bom? E para a gente definir, e daí a gente define isso também para o representante legal, né? Quem é o master, quem tem um perfil obrigatório, quem que tem um perfil em conjunto, tá? Uma das coisas que as empresas discutem e trazem para a gente é se tem a possibilidade de um usuário pleno assinar uma boleta, tá?
aqui a gente entendeu que é importante a gente ter uma segurança jurídica. E para a gente ter uma validade jurídica e segurança jurídica daquele contrato, é necessário que o usuário pleno ele tenha uma procuração para poder assinar os contratos assinados na N5X, tá? Então, a empresa precisa dar poderes a ele. E a gente, eventualmente, pode ajudá-los com um modelinho que a gente tem compartilhado com as empresas, que ele limita o escopo da procuração, a plataforma, as negociações, os contratos que são fechados na plataforma da N5X, tá bom? Bom, eu vou seguir aqui, então, que é um pouco o checklist que a gente tem feito com cada uma das empresas, quais são essas etapas, esses passos, né? A gente entendeu que tem algumas empresas menores que não têm a necessidade de fazer um processo formal junto com o jurídico, porque o jurídico é próximo, mas outras maiores têm a necessidade, né? Então, qual que é a nossa dica? Compartilhar o link do contrato padrão com o jurídico. Eu entendo que tem bastante gente do jurídico aqui com a gente hoje, né? E pedir para eles definirem as cláusulas que têm dúvidas e querem esclarecimentos, quais são as dúvidas para cada uma das cláusulas, o que querem esclarecer em cada uma das cláusulas. E daí compartilhe isso com a gente via fale@n5x.com.br, tá? O que vai acontecer? O time jurídico da N5X vai avaliar todas as dúvidas, todos os esclarecimentos e vai compartilhar com vocês o retorno por escrito, pedindo uma reunião, tá? Porque daí a gente já manda para vocês, vocês analisam as nossas respostas e a gente vai para uma reunião já estudados os dois lados para a gente repassar cada uma dessas dúvidas, tá? E daí a gente consegue tirar todas as dúvidas e seguir para uma aprovação para que os traders possam começar a colocar boletas na N5X de maneira como preferência, né? Isso é um processo que a gente tem feito com grandes participantes, como, por exemplo, Eletrobras, Auren, Raizen, Santander já está aprovado, CTG, Minerva, enfim, são vários participantes que a gente tem, Neoenergia, que a gente tem conversado e feito esse processo de ter essa aprovação para que todos possam colocar boletas na N5X, tá bom? Bom, só para fechar, queria compartilhar os nossos canais de atendimento. Eu falei já do nosso e-mail, né? fale@n5x.com.br. A gente tem um time das 9 às 18. O nosso SLA é bastante rápido, tá? Que responde ali de bate-pronto e também faz a ponte com os times internos. Então, por isso que a gente tem pedido para centralizar essas discussões através do entendimento, porque eles fazem a ponte com o jurídico, fazem a ponte com tecnologia, no caso de conectividade, enfim, e para quaisquer dúvidas, tá? Na nossa plataforma e no nosso site, no canto inferior direito, a gente tem um widget, o Ajuda, que se você abre aqui, você consegue ver as perguntas frequentes, tá? Então, qualquer dúvida que você tiver também, você pode buscar no Perguntas Frequentes para saber se já está respondida. Ou então, fale conosco, você manda um ticket que cai nessa mesma caixa, tá? Nessa mesma plataforma que a gente usa para gerenciar todo o atendimento da N5X. Queria agradecer a participação de todos. A gente está muito feliz com o nosso primeiro mês de operação. Sabemos da importância da gente ter a validação com cada uma das empresas do contrato padrão, né? E também a questão de conectividade, que é a integração com os softwares de back-office, então Thunders, Paradigma, Zeus, Decide, Glorian, ou então plataforma proprietária. Nosso time está aqui pronto para ajudar vocês nessa jornada. Contem com a gente nesse caminho, tá bom? Dri, desculpa, posso adicionar uma coisa muito rápida? Claro, por favor. Sim, simplesmente vendo que havia aqui algumas questões relativas aos poderes de representação. Eu vou pedir que, se nessas revisões que vocês façam do contrato, podem dar uma olhada à cláusula 15.1.3, porque lá nós, de fato, inserimos uma melhoria ao contrato, que foi uma declaração expressa das partes, a dizer que os signatários desse contrato têm poderes, efetivamente, na data da assinatura do contrato para assinar esse contrato. Sabendo, efetivamente, que isso não é bulletproof, achávamos que
pronto, pelas conversas que tínhamos tido com distintos participantes, era uma das melhorias que poderíamos adicionar. Mas era só isso para que vocês tenham claro que essa cláusula 15, 1.3 pode dar algo de ajuda a clarificar nesse ponto. Obrigada, Guilherme, ótimo ponto. Muito obrigada a todos. O time de atendimento anotou o nome de todos que estavam aqui. Vocês vão receber um e-mail falando, e aí, vamos analisar o contrato. Contem com a gente nessa jornada. É o começo de uma construção da nova Bolsa de Energia do Brasil. Obrigada e tchau, tchau.